duas frases em vermelho que cobrem um prédio no setor sul, em Goiânia, têm despertado a atenção de quem passa pelo local. As palavras grafitadas são do artista plástico Ciron Franco e trazem dados preocupantes da violência contra a mulher no Brasil. As pessoas que passam pelo cruzamento das ruas Doutor Olinto com a Cora Coralina no setor sul observam números revoltantes nas paredes externas do Instituto Riso. O fotógrafo Clássiton utiliza este caminho todos os dias e ficou espantado com as estatísticas de estupro e homicídio de mulheres no Brasil. Dá medo. Tem filhas, tem mãe, tem irmã, mete muito medo. Já a estudante Vanessa trabalha nas proximidades do local e pensa que as pessoas devem fazer uma reflexão sobre os dados registrados nas paredes. É uma coisa abominável, né? Você vê esses números, você já fica chocado. Que a maioria das pessoas não tem consciência disso, sabe o que acontece, mas não sabe o quanto isso interfere na vida de cada mulher, né? O artista plástico Ciron Franco teve a ideia do protesto artístico ao ficar sabendo recentemente das atuais estatísticas criminosas contra as mulheres. Quando eu li a estatística, eu fiquei chocado. Eu fiquei realmente chocado e aí surgiu essa ideia. A repetição é uma espécie de repetição também do que acontece no cotidiano. Né? Por isso que é repetição. E as pessoas também, quando começam a ler, elas vão até embaixo, porque o seu cérebro acha que vai ter outra frase, né? Então a repetição disso é importante, porque é como se eu estivesse tirando a sujeira debaixo do tapete. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil e a cada 2 horas, outra é assassinada. Essas duas frases que estampam repetidamente o edifício foram escritas com a cor vermelha, justamente para chamar a atenção da sociedade. Ela alerta, a mudança requer uma série de questões, passa pela educação. Né? As índias não vivem nua, você não tem relato que uma índia foi estuprada. Eu que vou muito ao Xingu, não existe isso. É educação e acabar com a impunidade. Cida, a questão da educação que o Ciron Franco frisou bastante e também a questão da impunidade. Isso. Como que fica essa questão do inquérito, apesar que poucos chegam aí à cadeia os estupradores? Isso. Existe uma questão que no judiciário pesa muito, porque normalmente a situação de violência sexual, a vítima é a testemunha. Ela é a própria testemunha. E na maioria dos casos de violência não existem marcas. E o sistema judiciário precisa se aprimorar. Esse número que você traz, Suzete, é criminoso, mais de 90% não serem responsabilizados. Existe um movimento do próprio judiciário de melhorar a oitiva, em especial de criança e adolescente, ou seja, aquele momento em que a escuta da criança que foi vítima, que ela seja feita num espaço protetivo. Por exemplo, essa menina do Rio, ela teve que fazer o seu depoimento na frente dos autores, o que é extremamente traumático. Então nós precisamos qualificar as oitivas, ou seja, que ela seja feita por especialistas que possam trazer elementos que realmente comprovem a violência, porque a maioria dos casos não consegue a materialidade, esse é o termo, né? E a materialidade não vai haver, porque foi um contato que não vai deixar marcas. Então a gente precisa, primeiro, a sociedade entender, como o Ciron Franco falou, é tolerância zero. Tolerância zero. Um crime como estupro não pode ter parêntese, não pode fazer nenhum tipo de porém, tem que ser responsabilizado. E a justiça não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Ser tão austera, por exemplo, contra crimes de patrimônio, né? Ou seja, roubou um carro, roubou uma propriedade, é tão austero, vai tão... Mas quando é um crime contra a mulher, a gente percebe que as coisas não andam tão rapidamente. Então, precisamos melhorar a estrutura do judiciário, mais agilidade, defensores. A gente
quer que os defensores sejam postos à disposição das vítimas. Porque elas normalmente, por exemplo, a maioria são meninas, vêm de situações muito precárias. Que tipo de defesa que elas recebem num caso como esse? Eu tenho uma ideia talvez um pouco diferente. Eu vejo que hoje tem-se uma preocupação, tanto que nós temos hoje uma delegacia de atendimento à mulher, que funciona 24 horas, tá, com uma delegada, com uma perita lá para a questão dos exames. Todo um arsenal de mulheres policiais para dar essa liberdade para a mulher, né? E verdadeiramente hoje nós estamos aí deparando assim, com várias medidas que são requeridas pela polícia junto ao judiciário e são deferidas, monitoramentos de tornozeleira. Hoje tem o botão do pânico, né, que muitas das vezes a mulher recebe isso aí, então se o agressor estiver próximo, ele aciona, a polícia já chega de imediato. E também uma grande preocupação do judiciário. Hoje nós temos aqui em Goiânia 2 juizados relacionados à violência contra a mulher, tá? E temos também uma grande preocupação pelo próprio Tribunal de Justiça. Nós temos um desembargador à frente desses trabalhos aí, que é o Dr. Luiz Cláudio, que está buscando parceria junto ao Superior Tribunal, ao Supremo, e com outras ONGs também, para minimizar essas questões aí. E os processos, eu posso dizer, porque a pauta do judiciário ela já vem abarrotada há muitos anos aí, mas eles dão uma atenção. Nós hoje verificamos, eu como advogado, que medidas protetivas urgentes, elas são deferidas em 24 horas. 24 horas, a delegada manda um fax, ela já chega lá de imediato. A questão é levar isso mais ao conhecimento. Eu penso que esse debate, e nós estamos falando muito aqui de educação, de cultura, eu tenho um sonho como professor, de que esse debate, ele tem que ser construído lá no ensino fundamental. É preciso que nós temos que invadir o ensino fundamental, colocar na cabeça das nossas crianças o respeito ao próximo, né, para a gente ter uma esperança de que um dia vai erradicar essa violência contra a mulher. Então nós precisamos assim, não é só o agravamento, é a máquina judiciária, mesmo porque o sistema prisional ele não recupera. Pois é, mas me permite Sim. a gente debater? Eu acho que o senhor tem razão. A longo prazo nós precisamos de medidas de educação, reconstrução do modelo de masculinidade. Mas existe um autor de violência, eu atendo muito crianças e adolescentes, que não sai da casa. Normalmente quem tem que sair é a criança para um abrigo e esse autor vai continuar. Se ele não continua cometendo o abuso sexual contra aquela criança, e a gente sabe, vai cometer com outra. Então, a medida de privação de liberdade eu considero importante nesses casos, porque eles não param. E eles só aderem a algum tipo de acompanhamento, tratamento, quando eles estão num processo já de responsabilização. Então, a punição tem um efeito também de proteger a vítima que sofre e as que podem sofrer. Então, isso é uma questão que precisa ser observada. Sabe o que eu acho que a gente tem que observar bem? Primeiro, existe uma culpabilização da vítima e uma patologização do agressor. O agressor, o estuprador, ele não é doente. Ele é um homem comum, como você, como meu pai. Ele só é ruim, é uma pessoa má, entendeu? Porque a partir do momento que você patologiza o estuprador, você o torna inimputável. Estou errado? Sim. Então, Pode terminar. Eu concordo com você, que é uma questão ainda tão difícil ainda da gente tentar solucionar, mas eu acredito também que, além da educação, passa, sim, por uma visão diferente do judiciário. A questão não é só essa, sabe por quê? Porque a gente está focando muito assim, que o estuprador não é preso. Ele é preso, entendeu? O que ocorre é subnotificação desses casos de estupro. A vítima, ela sente vergonha, ela se sente coagida pelos próprios familiares que têm esse ranço machista e que tentam culpabilizar a vítima. Mas os estupradores que vêm a ser julgados e condenados, vocês podem ter certeza, eles vão ser mortos na cadeia. Na POG, por exemplo, existe um código de conduta. Estuprador não vive lá dentro, ele é assassinado, porque nem entre os bandidos eles aceitam esse tipo de crime. Entendi, André. Mas a gente não defende essa prática, né? A gente não defende nenhum tipo de pena de morte. Deixa eu só colocar as participações aqui. Nós está acabando nosso tempo. Está faltando alguns minutos, só
Sobre a Laiane Oliveira, ela fala o seguinte, a gente tinha falado sobre o funk, algumas músicas ela discorda, a falar que o funk seria o que mais faz apologia ao tratamento da mulher como objeto. Ela fala que tem que analisar melhor o MPB, o rock, o rap, inclusive hoje o movimento feminista tem até usado o funk para ponderar várias mulheres com letras feministas. Já o Wellington fala o seguinte, que essas músicas de funk, já opinião contrária, denigrem completamente a mulher, e só vocês ouvirem também música sertaneja, Fernando Sorocaba, MC Gui, vários outros. Tem uma participação aqui também da Giovana, ela fala o seguinte, o crime de estupro é o único que traz à tona o passado da vítima. E tem também a participação que é a última a registrar aqui da... Ela não registrou o nome. Fala, a cultura do machismo é perpetuada ao longo dos séculos, ainda deve continuar por muito tempo. Qual é a tendência para o futuro em relação a esse comportamento humano? A gente ainda ficou sem falar tanta coisa. Tem a questão da violência, que é a psicológica, né? Que acaba, que tem aí dados também horrorosos. Mas eu quero terminar o programa agradecendo. É uma discussão que a gente ainda vai fazer até que esse caso dessa menina seja totalmente esclarecido. Esse tema estará na sociedade, isso é bom, eu acho que é um momento importante para a gente discutir isso, que através dessa discussão a gente pode chegar aí, tem mudanças, como eu acredito que a gente pode ter no Código Penal. Houve uma reunião de secretários de Segurança Pública em Brasília, onde medidas foram adotadas no sentido de tentar punir essas pessoas, né? Obrigada, Andréia, pela sua presença com a gente. Rogério, eu que agradeço. Dr. Rogério e Cida, foi um prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada pela contribuição de vocês. E eu vou copiar o Ciron Franco, vou terminar o programa com algumas frases aqui que eu achei muito interessante. Como eu já falei, que o estupro é o único crime no qual a vítima é julgada junto com o criminoso. Se a mulher conhecer o criminoso, as chances de seu caso ser levado adiante caem drasticamente. As mulheres negras são as mais vítimas de violência sexual no Brasil. Isso tem a ver com uma história de desigualdade. Muitos casos ocorrem entre pessoas que se conhecem, namorados, amigos, parentes e vizinhos. 500 mil casos de estupro por ano no Brasil não são registrados, acontecem, segundo estimativas do governo, mas apenas 10% deles são registrados. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Sábado tem um reprise deste programa às 7 da noite. Fernando, boa noite. Boa noite, Zé. Só queria falar uma coisinha, uma frase que falaram: ensinar o menino a não estuprar e a menina a não ser estuprada. Esse é o correto. Boa noite a você. Voltamos na próxima segunda.